Meus amados irmãos, aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo São Pedro. Glória a Deus. Primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo de número 1. Glória a Deus. Agradeço ao nosso pastor Carlos pela oportunidade, confiança. E agradeço também a intercessão dos obreiros que estão à minha retaguarda. Glória a Deus. Primeira epístola universal do apóstolo São Pedro, capítulo de número 1, versículo 17. Glória a Deus. Quanto você procura aí, irmão, dá glória a Deus, viu? Porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Glória a Deus. Glória a Jesus. Primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículo 17, diz assim, olha: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar? Aleluia. Pega um dó maior para nós. Oh, glória. Jesus está aqui, irmão. Aleluia. Eu já pude sentir a presença dele aqui nesta noite. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem. Quem sabe cante. É morrer eu vou. Aleluia. Levarei aleluia. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Aleluia. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo. Amém. Oh glória. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Continue carregando a sua cruz, gemendo, chorando,
aleluia, de joelho deitado, mas continue carregando a sua cruz, até por uma coroa trocar. Oh, bendito seja o Senhor. Meus queridos e amados irmãos, a primeira epístola do apóstolo São Pedro, que ele escreveu aos irmãos que estavam exilados, no ano mais ou menos 57 depois de Cristo, o imperador Nero, ele implementou uma grande perseguição contra os irmãos, contra a igreja do Senhor. E a perseguição foi muito grande, pois Nero era um homem muito cruel. Segundo a história, ele pendurava os cristãos nos postes e colocava fogo para alumiar a cidade. Ele cobria os cristãos com pele de animais e soltava os cachorros para morder. Os cachorros pensavam que era um animal e mordia os cristãos até matar. Então foi um imperador muito cruel na época, e alguns irmãos se dispersaram, alguns irmãos saíram ali de Roma, foi para outras províncias, e agora Pedro vai escrever essa carta para encorajá-los, né? Pedro vai escrever essa carta para dizer que eles eram um povo eleito, embora eles estavam exilados, né? A pessoa exilada é aquele que está fora da sua pátria. Pedro estava dizendo: olha, vocês podem estar exilados, longe da pátria, mas uma coisa vocês são eleitos em Deus. Aleluia. Pedro estava falando sobre as duras provações que eles estavam passando, mas Pedro estava exortando aqueles irmãos a permanecer firme na fé, mesmo diante da perseguição, mesmo diante do desprezo, mesmo diante da circunstância. Pedro estava exortando a eles a ficarem firmes na fé. E nesses versículos que nós lemos aqui, irmãos, no versículo 17, Pedro está dizendo assim: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. Se invocais por Pai, aqui o Pai não está com letra minúscula, está com letra maiúscula. Ele está falando sobre o Pai celestial. Aleluia. Quantos aqui invocam o Pai celestial? Oh glória. Por isso que Jesus disse: quando fordes orar, começais a orar dizendo: Pai nosso. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus Pai não é só pai de Maria, pai de João, pai de Miqueias, pai de Sidnei. Ele é nosso Pai, Ele é de todos nós, todos aqueles que um dia se renderam a Cristo, todos aqueles que um dia abraçaram o seu Filho Jesus Cristo e os seus ensinos, porque enquanto o homem não toma essa atitude, segundo a Bíblia, ele é apenas criatura de Deus. Mas a partir do momento que ele abraça Cristo e os seus ensinos, a Bíblia diz: ele nos fez filho seu. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Diz: olha, assim invocai por Pai aquele que julga sem acepção de pessoas, segundo a obra de cada um. Andai em temor. Pedro está dizendo: irmãos, tenham temor. Se vocês invocam o Pai, tenha temor de Deus. Não é medo, ai Deus vai me matar, não é medo, é temor de Deus, irmão. O Pai merece ser temido. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 1, Paulo diz assim: olha, vós filhos, sede obediente aos vossos pais, porque isso é justo. Veja bem, se Paulo está exortando os filhos aqui, quem é filho aqui e tem os seus pais vivos? Aleluia. Paulo está dizendo: olha, vocês obedeçam aos vossos pais. Se Paulo está dizendo que nós devemos obediência aos nossos pais da terra, imagine ao Pai celestial o quanto não devemos obedecê-lo. Aleluia. O versículo de número 2 diz o que, meus amados? Que nós devemos honrar pai e mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, não é uma sugestão.
não. Quem sabe eu vou obedecer. Uma sugestão, se eu quero ou não. Sugestão você segue se quer, você obedece se quiser, mas não é uma sugestão. Paulo está dizendo que esse é o primeiro mandamento com promessa: honrar pai e honrar mãe. Aleluia. Nessa noite nós estamos aqui reunidos. Você que tem o seu pai, você que tem a sua mãe, honre o teu pai, honre a tua mãe, obedeça a teu pai, obedeça a tua mãe, porque há muitos jovens que só vai pensar no pai e na mãe quando está lá na beira do caixão. Ali ele começa a chorar: por que, mãe, que eu fui tão desobediente? Mãe, me perdoa aquelas palavras horríveis que eu te disse. Não adianta mais chorar no pé do caixão, meu irmão, tua mãe não vai ouvir mais. Agora é a hora. Honre o teu pai, tem ele vivo, tem ela viva. Honre ele, beije ele, abrace ele. Aleluia! Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nessa palavra. Você pode glorificar a ele nessa noite. Pedro está exortando os irmãos: olha, durante o tempo da vossa peregrinação, temer ao Senhor. Irmãos, nós somos aqui na terra peregrinos. Nós estamos de passagem. Forasteiro, peregrino. Eu estava vendo o que significa a palavra peregrino. É aquele que está em uma romaria, aquele que está em uma caminhada, indo para um santo lugar. Aleluia, aquele que está indo para um santo lugar. E nós estamos indo para um santo lugar. Aleluia, glória. Quantos estão indo para lá? Nova Jerusalém, a Santa Jerusalém. Nós estamos indo para lá. Aí Pedro está dizendo: sabe, irmão, esse tempo dessa caminhada, irmão, e que tempo é esse que nós devemos temer ao Senhor? A caminhada, ela dura uma vida inteira, não é? A vida inteira dura a caminhada. Enquanto você estiver na terra, você deve temer ao Senhor. Se você viver 25 anos, tema o Senhor. 25 anos, 30 anos, tema 30 anos. Se viver até os 90 anos, teme ao Senhor. É durante todo o tempo da vossa peregrinação. Viva em temor a Deus. Aleluia. Viva ali: Senhor, me ajuda a não pecar, me ajuda a santificar. Não é medo de Deus, não. Deus vai me matar, vai me mandar um raio. Não, o temor de Deus, irmãos, eu costumo dizer que ele é um freio para a vida do cristão. O cristão que realmente teme a Deus, respeita a Deus, ele vigia naquilo que ele vai falar. Ele vigia, ele quer falar aquilo que glorifica a Deus. Aleluia. Quando quer sair algum palavrão da boca dele, ele fecha a boca e diz: queima isso aí, Jesus, tira isso dos meus lábios, Senhor, tem misericórdia, me guarda. Aleluia. Isso é temor de Deus. Quando ele vai contar uma mentira, ele fala: misericórdia, Senhor, não posso mentir, a mentira é do diabo. Ele tem temor, porque ele sabe que Deus está ouvindo. Ele quer agradar a Deus. Quando ele pega um troco a mais lá no mercado, a moça dá um dinheiro a mais para ele, ele devolve o troco, porque ele teme a Deus. Ele sabe que Deus está vendo. Alguém pode dizer: mas você é bobo, rapaz, pegou essa quantidade de dinheiro e está devolvendo. Devolva, irmão. Ande em temor durante o tempo da vossa peregrinação, porque Pedro está dizendo que o Pai, ele julga sem acepção de pessoas, cada um segundo as suas obras, irmão. O Pai julga, entendeu? O Pai vai julgar, irmão. O Pai julga. Aleluia. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, andar em temor, vigilância. Aleluia. Não xingar, de repente começa a xingar. Um dos laços terríveis para o cristão, irmão, é o trânsito. Às vezes eu digo: Deus, me dá paciência no trânsito. Eu não xingo ninguém, é claro, não xingo ninguém, mas quando você vê ali uma pessoa muito lenta na tua frente, você está um pouco com pressa, fala: meu Pai do céu, como que pode dirigir assim? Tenha compaixão, meu Pai. Não que você vai xingar a pessoa, amém, irmão? Então o trânsito, você tem que tomar muito cuidado no trânsito para não pecar. Ficar ali: Senhor, me dá graça, me dá serenidade, me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer isso, me ajuda, Pai, porque você tem temor de Deus, sabe que Deus está te vendo, sabe que Deus está te ouvindo. Aleluia. Você quer agradar ao Senhor. Temor de Deus. Aleluia. Quando você vai ali colocar uma roupa, você tem temor. Fala: meu Deus, essa roupa aqui não é adequada para uma serva do Senhor. Misericórdia, Pai, o Senhor não vai se agradar.
Isso é temor de Deus, meu irmão, aleluia. Você quer agradar a Deus, e Pedro está dizendo: durante todo o tempo da vossa peregrinação, andai em temor, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que fostes resgatados. Pedro falou assim: olha, tendo a consciência, irmãos, tendo a consciência de que não foi barato o preço, não, o preço foi alto, aleluia, o preço foi muito caro. Tenha consciência, anda em temor, porque o preço foi alto. Qual foi o preço, irmãos? Foi o preço do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia, o preço da minha e da sua remissão dos pecados custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia, não foi qualquer preço, não foi com prata nem com ouro, mas foi com o precioso sangue de Cristo. A nossa responsabilidade é muito grande, irmãos, aleluia, diante do Senhor. Temos que procurar agradá-lo, porque o preço foi muito grande. Quando Paulo escreve a sua carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 20, ele disse assim: fostes comprados por bom preço, glorificai pois a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, o quais pertence a Deus. Foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Aí alguém diz assim: Deus não está nem aí com a roupa que eu estou usando, e é um shortinho tão curtinho que só a graça. Eu te pergunto, você está glorificando a Deus no seu corpo, meu irmão? Servindo de instrumento de pecado para o seu irmão? A santa mulher de Deus, ela glorifica a Deus no seu corpo, quando ela se guarda para o teu marido, guarda o teu corpo, usa uma roupa decente. Alguém diz: lá vai uma crente. Ela glorifica a Deus no seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o quais pertence a Deus. O seu corpo não é seu, ele pertence a Deus. Cuidado com o que você faz com ele. Aí você vai usar o corpo que Deus te deu como instrumento. Paulo escreve a carta aos Romanos que a mulher pode usar o corpo como instrumento de injustiça. Um instrumento, não glorifica a Deus, não exalta. Quem olha tem que, se for um homem temente, né, irmão, isso também entra o temor de Deus. Você fala: misericórdia, Pai. Isso é temor de Deus. Misericórdia, Deus. Eu te pergunto, o irmão está glorificando a Deus quando ele olha para você? Ou ele tem que fazer assim: misericórdia, Pai? Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Vai orar pela irmã, tem que orar: Senhor Deus e Pai querido, Senhor, ó Rei, porque você olhar, está um decote terrível, irmão. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, a qual pertence a Deus. Aleluia. Diga para alguém que está do seu lado: o seu corpo pertence a Deus. Seu corpo pertence a Deus. Cuida dele, porque não é seu. Não fique exibindo ele lá na internet, não. Ela é por de naio, será toque ele é por de nevacia. Cuidado lá com aquela selfie, ó, de cima para baixo, ó. Você está exibindo o quê? Quer mostrar o quê? Cuidado com aquela selfie do alto, assim, ó. Bem, ó. Chega lá um pouquinho para frente, para ver se expõe mais. Isso é temor de Deus, irmãos? Isso é temor de Deus? Mulher que teme a Deus, ela não tira esse tipo de foto para postar na internet, para receber curtida. Você tem que receber elogio, é do céu. Deus olhar e dizer: é minha serva, é meu servo.
Eita, calapaca. Eu estou sentindo a presença dele. Você está sentindo aí? Está sentindo aí? Levante a sua mão e glorifica ele. Andar em temor, irmão. Estamos vivendo a banalização do evangelho. Todo mundo hoje é crente. Ah, sou crente. Perguntaram para uma moça lá que posa nua numa revista: qual a sua religião? Sou evangélica. Ah, irmão, é o trabalho dela. Hora que Deus abre outra porta. Foi Deus que abriu para ela. Deus não vai abrir porta para te mandar para o inferno. Ele vai abrir uma porta que você vai trabalhar, ganhar o pão e morar no céu, irmão. Eu estou sentindo a lavácia. Eu não viesse canda. Seja crente, irmão. Estamos vivendo hoje assim. Bora, vamos que vamos. Afinal de contas, Deus usa até. Tem pessoas que usam até uma frase assim: Deus é um cara legal, né? Um cara legal. É a forma que eles tratam a Deus. Mas Pedro está dizendo: tenha temor. Vê com quem que você está tratando. Você trata o seu pai de qualquer jeito, o pai da terra? Hoje está um pouquinho mais branda a coisa. Mas antigamente, se os pais estivessem conversando, passou no meio. Quem viveu essa época? Hã? Só viu o olhar assim, ó. Tipo assim, depois nós conversa. A visita vai embora, tá? Aleluia. Oh glória. Se dirigia ao Pai, não era você, era Senhor. Exigia respeito. Agora Deus, Deus é assim, irmãos. Vai no fórum, tem uma audiência no fórum, misericórdia, Pai. Põe uma roupinha ajeitada para ir no fórum, porque senão não entra. Mas na igreja, acabou, glória? Não é? Vai no fórum, lá no fórum, lá nessa roupa aqui eu nem entro lá no fórum lá, então, né? Aleluia! Mas na igreja, não, irmão, aqui você tem que ter mais reverência do que no fórum. Aqui a casa é de Deus, lá trabalha o juiz, aqui é o juiz dos juízes, o rei dos reis, senhor dos senhores. Tenha decência e tenha pudor na casa de Deus. Eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. Andar em temor, andar em temor, andar em temor. Ei, você é crente, anda em temor, anda em temor, anda em temor. Vai namorar, namora no temor de Deus. Vai negociar, negocia no temor de Deus. Vai viajar, viaja no temor de Deus. Tenha temor, tenha temor. Durante todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. É lá no trabalho, está no temor de Deus. Está na faculdade, estou no temor de Deus. Está contando uma piadinha ali, eu não tenho que ir lá no meio ouvir essa piadinha. Pode me chamar de carola, de atrasado. Eu quero glorificar a Deus, eu quero honrar a Deus, quero viver para Deus. Andai em temor, aleluia, sabendo que não foi com prata, com ouro, que fostes resgatados. Resgatado, irmão. Resgatado é tirado da mão alheia. Resgatado é tirado do cativeiro. Já viu quando a pessoa sequestra, o sequestrador sequestra alguém, aí ele liga para a família, né? Ô fulano, você quer o Beltrano de volta? Vai ter que pagar o resgate. E geralmente o sequestrador deixa ele aonde? Lá no cativeiro. Aí se pagar, vai levar. A não ser que a polícia conseguir achar onde é que é o cativeiro, estourar o cativeiro e conseguir resgatar a vítima. Caso contrário, vai ter que pagar. Eu e você estava no cativeiro, irmão. Aleluia. Existem irmãos aqui que estavam no cativeiro do alcoolismo, aprisionado, orabachorabacai. Irmãos que estavam no cativeiro da droga, fumava maconha,
Aleluia, a gente tem testemunho de irmãos que traficava, vivia correndo nos becos do Rio de Janeiro com metralhadora na mão, ali no cativeiro. Mas o meu Cristo entrou lá dentro do cativeiro. Ele arrebentou o cativeiro de Satanás e diz: eu vim aqui para te resgatar. Quantos foram resgatados aqui por Cristo? Nós somos resgatados. Ele nos resgatou, irmão. O interessante é que ele está dizendo assim, ó: fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Eu quero que você dobre a tua atenção aqui agora. Que por tradição, diga comigo, que por tradição recebestes de vossos pais. Irmãos, todos nós, quando nascemos, os nossos pais nos ensinou a primeira coisa, a falar papai e mamãe, não é? Fala papai. Quem nasceu sabendo falar aqui, levanta a mão, que eu vou ver se eu acho um prêmio para te dar. Quem nasceu sabendo falar? Ninguém, né, irmão? Teve que o pai ensinar. Quem já nasceu sabendo brincar? Também não sabíamos brincar. Os pais teve que ensinar. Se é um menino, tem gente que não gosta de ouvir isso, mas eu vou falar. Se é um menino, dava um carrinho para ele. Aqui, filho, ó. Amém? Se é uma menina, dava uma boneca. Aí, ó, é assim, viu, filho, ó. Aí a criança, penteia o cabelinho dela, penteia. Não é assim? Aí penteava o cabelinho. Então aprendeu a falar, aprendeu a brincar. Pedro está dizendo que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição aprendemos com os nossos pais. Quando você vai crescendo, se você nasceu em um lar que os pais é de uma determinada religião, os pais vão passar aquela religião para você. Não é assim? Se nasceu num lar, não vou citar nome de religião aqui para não ofender ninguém, mas você nasceu numa religião, você vai aprender as tradições daquela religião. Você nasceu na outra religião e assim vai. Quando você vai crescendo, você vai começando a ver que não tem só aquela religião que seus pais te ensinaram, tem outras também, né? Então o que é preciso? Você que está aqui nessa noite, que de repente ele não teve um encontro com Cristo, você precisa entender, imaginar: será que a tradição que eu recebi, os ensinos religiosos que os meus pais me deram, estão enquadrados na palavra de Deus? Será que a religião a qual eu pertenço, que os meus pais herdaram dos meus avós, dos meus bisavós, dos tataravós que vem vindo, será que está enquadrado na palavra? Será que é isso mesmo? É essa religião que eu tenho que estar? Aí Pedro chega e diz assim: olha, vocês andavam nas tradições dos pais, mas Cristo foi lá e resgatou. É por isso que nessa noite eu não estou aqui pregando religião, eu estou pregando Cristo, porque religião nenhuma pode salvar o homem, mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Pedro diz: ele nos resgatou da vossa vã maneira, que por tradição, eu aprendi com os meus pais assim, e aqui eu vou até morrer. Mas eu prefiro ficar com o que a Bíblia ensina. Os ensinamentos de Deus estão acima dos ensinamentos que recebi dos meus pais. Eu recebi dos meus pais ensinamentos religiosos, eu recebi. Só que quando eu fui crescendo e alguém me convidou para Cristo, aí eu comecei a falar: pera aí, não me apresentaram uma religião, me apresentaram Cristo. Aí eu percebi que eu tinha que deixar a religião dos meus pais. Citei nome de religião aqui, irmãos? Então glória. Eu tive que deixar a religião dos meus pais, que os meus pais me ensinaram, para seguir a Cristo. Por isso que Pedro está dizendo, é Pedro, viu? Pedro, tão respeitado aí, né? Pedro é muito respeitado. Então é Pedro que está dizendo: olha, sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Pedro está dizendo assim: olha, a tradição dos vossos pais é uma coisa, seguir a Cristo é outra.
aleluia, é preciso o homem seguir a Cristo, porque Jesus, ele não apontou nenhuma religião, amados. Você lê na Bíblia, ele não ensinou dizendo, ó, vai para aquela religião aqui, vai para aquela lá, não, aleluia. Pedro, quando escreve, coloca aí, irmã, Atos capítulo de número 4, versículo de número 12, nós já estamos encerrando. Atos capítulo 4, versículo 12, o que diz lá? Vamos ler todo mundo junto no 3, 1, 2, 3. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual em nenhum outro pode caçar em todo lugar. Pedro, é o próprio Pedro, quando ele estava discursando diante do Sinédrio, ele falou isso. É o mesmo Pedro que escreveu essa carta. Em nenhum outro há salvação. Salvação é só em Jesus. Aleluia, não há outro. Quem busca salvação em outra pessoa, a não ser em Jesus, está ofendendo a Deus. João capítulo 14, versículo 6, irmã, é o último versículo. Nós já vamos estar fazendo a leitura da ceia, para ministrar a ceia do Senhor. Disse-lhe Jesus, eu sou. Ele não diz aquele é, aquela é, não, ele diz eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vai ao Pai. É isso mesmo que está escrito aí? Ninguém vai ao Pai? Ele está dizendo ninguém. Ó, irmão, ó, ninguém vem. Sabe o que ele está querendo dizer? Quer vir ao Pai, tem que passar por mim. Aleluia, ninguém vem. Aleluia, quem vem a mim, vem ao Pai. Aleluia, Debaia, Sebinaia. Ninguém pode chegar ao Pai, senão por meio de Jesus, teu Filho amado, irmão. Pode ter 10 religiões, fazer caridade, o que quiser, salvação é só por meio de Jesus. A Ele glória nessa noite, a Ele louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé, meus amados e queridos irmãos. Oh glória, oh aleluia. Mas eu quero aqui, irmãos, antes de nós lermos 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 23, eu quero fazer um apelo nessa noite, diante daquilo que eu preguei para você.